olha para mim. Duro, né? Alguém fala assim para a gente fica logo, leva um susto. Jailma quase cai do banco. Mas quando a esposa olha para o marido e diz assim, benzinho, olha para mim, ai, o coração chega a ficar mole. Ou então quando aquele netinho olha, vovó, olha para mim, o coração derrete. Quando o filho vira para a gente e diz, pai, olha para mim. Existem várias maneiras e várias pessoas que podem falar isso para nós e, dependendo da situação, pode ser uma causa de susto, ou causa de medo, ou motivo de uma grande alegria. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 45. Isaías 45. Versículo 22. Vamos ler juntos? Isaías 45, verso 22. Vamos lá? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O que Deus disse para nós aqui é exatamente o que eu acabei de dizer. Olha para mim. Deixa eu fechar aqui porque está... O que Deus disse para nós é exatamente isso. Olhe para mim. Ele quer que nós demos toda a nossa atenção a Ele. Certo homem, depois de uma vida de pecados, de ter se afundado na lama, de estar desesperado, ele um dia passando de frente a uma igreja, ele resolveu entrar. E aí ele não ousava levantar a cabeça com medo de que alguma palavra dura fosse dita para ele. E aí então, naquele meio de medo e de uma esperança lá no fundo do coração, ele ouve o pastor ler esta palavra: olhai para mim e sede salvos. E aquele homem então olhou para Cristo, e aquele foi o primeiro momento dele com Deus. Foi o momento da sua conversão, foi o momento da sua transformação. O momento da nossa conversão é um dia para nunca ser esquecido, porque aquele que de fato se converteu e de verdade, esse momento é o momento que você se sente o pior dos pecadores. A conversão verdadeira, ela vem no momento que você se vê desesperado, porque uma pessoa que saiba nadar, nem que seja cachorrinho, ela não vai pedir socorro. Uma pessoa que tenha condição ou ache que ela ainda esteja pisando no chão para poder sair daquele ambiente, ela não pede socorro. Mas quando a pessoa começa a afundar, quando os problemas passam da sua medida, ele então olha para o céu e diz: socorro, Senhor. E aí então ele percebe a mão de Deus estendida, ele estende as suas mãos, agarra naquela possibilidade de salvação. E assim então é que vem a nossa salvação. O dia da nossa conversão é um dia para ser lembrado sempre, porque foi o dia em que você estava absolutamente sem nenhuma esperança. E foi o dia que você olhou para o Salvador, e Ele estendeu as mãos, e Ele te salvou. Pensemos então em Deus, na grandeza de Deus. Houve um tempo em que só existia Deus. Não havia nenhuma criatura, não havia nenhum objeto, só existia Deus da sua glória e na sua eternidade. Os anjos belos, maravilhosos, os anjos com a sua glória, na sua beleza, eles ainda não existiam. Os serafins, como é dito no próprio livro de Isaías, com as suas 6 asas, eles também não existiam. Eles ainda não cantavam glórias a Deus. O sol ainda não brilhava. As estrelas, elas não estavam com toda a sua beleza nos céus. Só existia Deus. E Deus então resolveu criar tudo o que existe. E Ele então criou cada uma das coisas, sejam espirituais ou sejam materiais. Ele deu vida, Ele deu forma,
ele trouxe a existência. E agora então essa sua criatura, em se tratando dos homens, não soube colocar-se do seu lugar. Mas antes, uma outra criatura celestial, um dos querubins, que estava lá no alto dos céus, ele quis o lugar de Deus. Imagina o vaso dizer para o oleiro: eu não aceito essa forma, ou eu quero teu lugar e você vem para cá no lugar do barro e eu fico no seu lugar. É possível isso? Pois é, infelizmente, muitas das criaturas querem o lugar do Criador. Foi isso que Satanás falou para Eva: não foi assim, Eva, não foi assim que Deus disse? E aí coloca a própria palavra de Deus em xeque, colocando dúvidas sobre a palavra de Deus. E aí então houve a queda. Vejam, meus irmãos, que no momento da queda, o homem morreu espiritualmente, começou a morrer fisicamente, e o homem então foi se degradando até o momento que nós estamos. O homem, ele fez para si ídolos, o homem se entregou aos seus prazeres, o homem se afundou nas piores misérias, e assim tem sido e assim tem piorado. E Deus, durante o decorrer da história, ele tem derrubado altares, tem derrubado ídolos, para mostrar que ele é Deus. O versículo termina dizendo: porque eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos, há duas verdades que nós queremos tirar desse versículo, e vamos começar pela segunda parte, no qual Deus, ele ensina quem ele é. O nosso tema é como Deus tem ensinado que só ele é Deus e só ele é Salvador. E ele começa então mostrando que ele é Deus. E como que ele tem ensinado isso no decorrer dos tempos? Como ele tem ensinado isso para a humanidade? Primeiro, ele tem ensinado isso aos deuses e aos idólatras. Na sua rebeldia, os homens criaram para si, fizeram para si, de paus, de pedras, de muitos outros objetos, fizeram seus deuses. Você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e fez para si o bezerro? Diz: eis aí quem te tirou da terra do Egito. Fez uma criatura que pode controlar. Não sei se vocês já viram isso, aquelas mulheres que fazem as suas preces ao Santo Antônio para arrumar o marido, e quando demora demais ela bota de cabeça para baixo. É isso que os homens querem com as suas imagens, com os seus ídolos, que podem controlar, botar dentro de uma gaveta, e assim os homens têm se inclinado. Mas como que Deus desprezou aos deuses? Porque os deuses são servidos já desde antes nosso tempo. No passado os homens já tinham seus deuses, demônios se fizeram deuses. Satanás e os demônios caídos, eles enganaram os homens e começou a receber essa adoração, e começou então através das imagens. Isso pode ser lido claramente em Oséias 4, versículo 12. E aí então Deus desprezou os deuses. Onde estão? Onde estão os deuses que recebiam a adoração no passado? Veja que muitos deles estão enterrados, e uma topeira tem que cavar para encontrar, ou estão dentro de cavernas, escondidos, porque o tempo, a areia, tudo foi escondendo, foi enterrando. Ou então são peças de museus, e aí estão lá: esse era o Deus adorado, e as pessoas ainda fazem crítica: mas como que alguém pode ter se curvado diante de uma peça como essa? Nós vimos na Pérsia deuses sendo adorados, e eram muitos. Onde estão eles? Os deuses da Grécia, que são tidos pela sua beleza, pela sua força, pelos seus adornos, que recebiam poesias, ficaram no passado. Ninguém fala deles mais, ao não ser em desenhos animados e coisas assim, mas ninguém fala deles como um Deus que pode fazer alguma coisa. Alguém se inclina para Júpiter e para Saturno, como é registrado lá em Atos, que eles queriam adorar a esses deuses. Os deuses de Roma, onde estão? Aqueles que eram adorados e servidos, e as pessoas faziam sacrifícios a eles. E aqueles deuses pagãos, que as pessoas ofereciam até a sua própria vida, se ofereciam crianças, ofereciam animais com muito sangue. Onde eles estão? Veja, meus irmãos,
os chineses, os polinésios, os indianos estão lá com os seus milhares de deuses. Até quando eles serão adorados? Até quando Deus os derrubar. Quando Deus mostrar que eles não são nada. Como diz o Salmo 115, eles têm nariz e não cheiram. Eles têm ouvido e não ouvem, têm olhos e não veem. Veja, meus irmãos, que ainda há estátuas de Buda esparramado para muitos lugares, mas elas não passam de estátua. O próprio Siddhartha Gautama, o Buda, ele no finalzinho da sua vida, ele diz que estava procurando a luz. E Jesus respondeu para ele, eu sou a luz do mundo, só que ele morreu cego. Veja, meus irmãos, que Deus tem mostrado para os deuses e para os ídolos, eu sou Deus e não há outro. Mas Deus também tem mostrado para os impérios. Hoje a gente vê a Rússia fazendo e acontecendo por causa do seu poder bélico. A gente vê na história outros países que também cresceram, que se desenvolveram tanto, que aí somente mandar não era o caso, eles queriam a sua deidade. Fizeram dos seus imperadores deuses e exigiram adoração. Vimos aqui domingo passado, ao pregar, falar daqueles jovens crentes que não se dobraram diante de uma estátua de um homem que queria ser chamado de Deus, mas não era Deus. Veja, os impérios caíram, as suas divindades caíram. Onde estão os impérios? A Babilônia hoje, se você for andar por lá, é bem possível você passe por cima de um antigo palácio. É bem possível que o lugar dessa Babilônia orgulhosa que diz, eu estou sentada como rainha, e não sou viúva, e nunca verei pranto. Quem que se fala de Babilônia hoje? O que é a Babilônia, senão um monte de areia? Há um só Deus, e os impérios afundam diante dele. Há uma só potestade, e os príncipes e os reis da terra, com as suas dinastias e tronos, são esmagados pela planta do seu pé. Dá um pulo na Grécia, vai conhecer a Grécia, conheça a história dela, e você vai vê-los falar a respeito do grande Alexandre, que com seus 33 anos de idade, já tinha dominado todo o mundo, porém um homem que se deprimiu e morreu, e o que virou dele? Nem ossos tem mais, já derreteu. Visita os teatros de Roma, onde os crentes eram mortos, onde os imperadores maltratavam aqueles que serviam a Deus. Deus disse para eles, eu sou Deus e não há outro. E os reis, rei como Nabucodonosor, que se exaltou e disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí. Logo depois ele foi visto pastando no campo como uma vaca ou como um cabrito qualquer. Cadê a glória desse homem? O homem que foi trazido de volta por Deus para que ele dissesse com voz alta e para todos, o Altíssimo pode humilhar os que andam na soberba. Veja que Deus, ele fez aquele homem se quebrantar, tirou o seu orgulho, jogou ele lá no meio do mato como bicho. Mas o outro exemplo está em Atos. Herodes, ele foi num país vizinho e fez um discurso tão inflamado, que as pessoas disseram, não, isso não é voz de homem, isso é voz de um Deus. E ele se deixou engrandecer, e Deus disse, hoje mesmo você morre. E Deus mandou que os vermes, vejam que um homem que se julga Deus, ele é atacado por vermes, o inimigo dele é menor do que os homens, e naquele mesmo dia aquele homem foi tomado por vermes e foi consumido. A história secular conta que Herodes morreu comido de vermes, como a Bíblia diz. Eles dizem que foi um câncer. Nós sabemos pela palavra de Deus quem foi que o matou. Desse jeito Deus disse para eles, eu sou Deus e não há outro. Mas e os sábios? Meus irmãos, assim como os impérios e os imperadores, os sábios também se fizeram deuses. Um dos piores inimigos da deidade de Deus tem sido a sabedoria humana. O grande inimigo, a besta que sobe da terra, que tem cara de cordeiro, mas fala como dragão, é o 666, é o falso ensino, é a sabedoria do homem, que tenta enganar os homens, para fazê-los se afastarem de Deus, porque eles não gostam de Deus. Já viu algum professor de faculdade exaltar a Deus e a sua grandeza?
Já viu um aluno crente ir para a faculdade e não ser perseguido porque adora a Deus? Romanos capítulo 1 fala que a sabedoria do homem, os homens por se acharem sábios se fizeram nécios. Deus abateu a arrogância desses sábios, revelou a fragilidade deles. Eles idealizaram um sistema de filosofia para durar o tempo todo, para nunca mais acabar. Mas quem se lembra do que disse Platão e Aristóteles? Há ainda alguns que estudam filosofia, que ainda lembram do que eles falaram, coisas que ninguém nem sabe se foram eles mesmos que falaram, porque os seus escritos só foram escritos, registrados, mais de 900 anos ou mais de 1000 anos depois daquilo que foi dito. Quanta mudança houve, contrário da Bíblia, que tem os registros próximos daqueles que já disseram, daqueles que falaram como os apóstolos. Veja, meus irmãos, que hoje há pessoas que fazem grandes descobertas a respeito da tecnologia, inventam sistemas que deixam qualquer um de boca aberta. Aí ele diz: eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, eu posso. Aí logo depois surge um garoto, inventam algo muito maior, muito mais importante, e aquele conhecimento e aquela sabedoria toda é esquecida e ninguém lembra. Alguns anos atrás eu comprei um celular, eu tinha que colocar no cinto porque ele quase que dava um problema de coluna para carregar, tão grande que era. Hoje celulares aí tem de vários. Quem é que lembra daqueles tijolões? Qual a importância que alguém daria se encontrasse um trem daquele? Você nem olharia. A sabedoria do homem que vai sendo substituída, Deus vai dizendo para eles: vocês não são nada. A Bíblia é a pedra que transforma a filosofia em pó. Os sábios do mundo, eles são vistos como loucos, e até uma criança de hoje, vendo a grande descoberta dos sábios antigos, vai dizer: eu sei mais de filosofia do que eles. Mas Deus também tem mostrado que Ele é Deus para a igreja. Mas e precisa? Será que Deus precisaria mostrar para a igreja que Ele é Deus? Precisa. Deus, Ele vem demonstrando o seu poder desde o início, desde os primeiros homens. Deus tem mostrado o seu poder para mostrar que Ele é Deus. Mas não existe um povo tão fraco como a igreja. Meus irmãos, Deus lá no Egito mostrou o seu poder, a sua glória, através das pragas, através dos milagres. E o que aconteceu com o povo? Elegeu para si um bezerro de ouro como seu libertador. Ou quando entrou em Canaã, eles adoraram a Baal, o Deus da produtividade, se esqueceram de Deus. Por isso foram levados para o exílio. Os prósperos, os homens que prosperam, logo se esquecem de Deus. Lembra do rico que Jesus diz? Que olha para os seus bens e diz: a alma come e bebe porque tem fartura. E Deus disse: louco, essa noite morrerás. Muitos de nós têm traçado o futuro sem esquecer de Deus. Tiago nos ensina a dizer: se Deus quiser. Você não pode traçar o futuro esquecendo-se de Deus. Eu vou casar, eu vou mudar, eu vou construir, eu vou fazer, não. Sem dizer: se Deus permitir eu me caso, se Deus permitir eu viajo, se Deus permitir eu construo, porque nenhum projeto sem a aprovação de Deus vai para frente. Por que que Deus faz isso? Para mostrar que só Ele é Deus. Até com pregadores isso acontece. Uma pessoa nasce na igreja, reconhecido como alguém chamado por Deus, e aí é dado para ele a oportunidade de pregar. Ele prega uma vez, prega 2 vezes, prega 3 vezes, as pessoas começam a gostar da sua pregação, aí alguém um dia convida ele para pregar, ele diz: quando é que você vai me pagar? Quanto que eu vou receber para ir na sua igreja? Ou então, como acontece com alguns popstar, quando ele vai: eu quero então aquele hotel, eu quero uma quantidade disso, eu quero isso lá no meu quarto. Cadê a humildade daquele pregador? Não sabe ele que a palavra que ele recebe vem do Senhor? Por que isso? Porque ele esqueceu que só existe um Deus. Precisa ser lembrado. O próprio Paulo, ele mesmo reconhece que para ele não se ensoberbecer, se achar mais do que era, Deus lhe deu um espinho na carne, para lembrar que ele é um nada, ele é um ninguém sem Deus, e que aquilo que ele faz é porque Deus dá oportunidade para ele fazer.
Meus irmãos, a consciência de pecado mostra a nossa indignidade. Quando um ministro do Evangelho, quando um pregador tem essa consciência, ele sabe que é por misericórdia de Deus que ele está à frente. Quando um cantor vem à frente, um crente vem cantar, e ele se esquece da misericórdia de Deus, ele acha que alguém deve algum dever a ele, ou deve oportunidade a ele para que ele venha cantar. Muitas vezes Deus permite oposições, Deus permite que venham dificuldades e problemas para humilhar aqueles que se acham. Quantas vezes Deus ele faz com que pastores que se acham grandes homens enfrentem problemas particulares que os derrubam, cantores que estão aí se achando que podem chamar a atenção de todos e de repente nada funciona e ele não pode mais exaltar e nem se exaltar. Veja, assim como Deus mostra que Ele é Deus, Deus também apresenta-se de uma outra maneira. Como o texto diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Primeiro nós vimos aqui que Deus ele se apresenta como Deus, o único Deus, e que não há outro. Ele destrói impérios, deuses, ele mostra para a própria igreja que ele é Deus. Mas não adianta só olhar para Deus sem clamar por sua salvação. Não adianta só saber que Deus é Deus, porque Satanás também sabe. Não adianta somente olhar para Deus dizendo, Deus é o Criador, e tudo bem. Você precisa reconhecer que Deus é o Criador, mas você precisa clamar pela salvação. Meus irmãos, quanto orgulho tem sido demonstrado em relação à salvação? Quantos homens acham que hoje estão na igreja, que hoje servem a Deus, porque um dia eu levantei a mão e eu disse, eu creio, e a partir daí eu sou salvo, porque eu quis ser salvo, e se esquece que não é pela sua força, não é pelo seu querer, e porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usar a sua misericórdia. Veja, Deus ensina sobre a sua salvação, dizendo, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, os confins da terra. Deus ele mostra que é Deus e não há outro e vamos observar de três maneiras. Veja, primeiro, para quem devemos olhar? Olhar para mim. Depois, o meio usado para a salvação, simplesmente olhe. E pelas pessoas que são salvas, todos os termos da terra. Vamos observar então para quem devemos olhar. Deus disse, olhe para mim. Veja, meus irmãos, que Deus humilha o orgulhoso ao chamá-lo para olhar para Ele. Quando a gente vê lá no livro de João, diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja levantado. Mas como assim? Lá no deserto, por pecar, por se rebelar contra Deus, Deus mandou que viessem várias serpentes e que elas invadissem o arraial e mordessem os homens. Deus então deu uma solução, constrói uma serpente de bronze e coloque à mostra. Todos os homens que forem lá e passar a mão nelas, viverão? O que eles tinham que fazer? Todo homem que olhar para ela, esse sobreviverá, esse será salvo. Veja, mas aquele homem que estava lá, passando as dores de ser envenenado, coberto de dores, sabendo que o que provocou aquela dor foi uma serpente, ele não queria olhar para aquela serpente de bronze, porque aquela serpente lembrava que ele ofendeu a Deus. Aquela serpente levantada, ela humilhava aquele pecador que estava sendo castigado pelo seu pecado. Deus ele não diz, olhe para o teu sacerdote, ou olhe para você mesmo, porque não existe um outro Deus, não existe um outro Salvador. Deus disse, olhe para mim. Quantos têm vindo a Cristo olhando para si mesmos? Quantos têm abandonado a igreja porque continuam olhando para si mesmos? Eu não me arrependi o suficiente. Será que a minha salvação depende do tanto que eu me arrependi? Veja, meus irmãos, quanto do nosso arrependimento é verdadeiramente sincero? Nós seremos salvos porque Cristo nos amou e porque Ele morreu por nós. Se nós olhamos para Ele, cremos nele,
nós seremos salvos não porque nós nos arrependemos do tanto que é necessário. Ou então diz o seguinte: eu não creio o suficiente para ser salvo, porque acha que deve depender dele, numa fé que depende do homem. Paulo responde isso: a fé não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, então não há gradação da fé para ser salvo. A Bíblia fala aumenta-nos a fé, quando se fala de uma confiança, quando aquele que diz: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, mas essa fé é a fé salvadora, que não depende de você, depende de Deus. E quando você duvida da tua salvação, você está duvidando do Salvador e não de você mesmo. Alguns dizem: eu sou indigno. Isso é olhar para si mesmo. De fato você é indigno, e você não pode achar que tem alguma dignidade em você mesmo, que há justiça da tua parte para você apresentar a Deus. Isaías vai nos mostrar isso, os profetas de modo geral também, falando do nosso coração que é enganoso, corrupto, falando que a nossa justiça é como trapos de imundícia, não servem para nada. E você quer apresentar alguma coisa para Deus para ser aceito? Isso é querer vir a Deus olhando para si mesmo. Deus, Ele quer que você olhe para Cristo. O homem se sente predileto, o homem se sente orgulhoso ao voltar o olho para si e ver que há algo nele que é bom. Ele despreza o que tem de ruim para ver o que é bom. Mas eu sou um bom cantor, eu falo bem, eu faço isso bem, então Deus vai me valorizar por isso que eu tenho a oferecer. Mas você não tem nada a oferecer. Todas as tuas obras, todos os teus atos, eles são inúteis. Devemos olhar então para a cruz, para as mãos sangrentas de Jesus, dizendo: olha para mim, eu quero te salvar. Reconhecer que nada que temos é útil para a nossa salvação, e olhar para aquele que diz: está consumado, está pago, não há dívida mais para ser paga, porque Ele já pagou em nosso lugar. Meus irmãos, a nossa alma prefere: não olhe para Ele, olhe para ti mesmo. Procure em você alguma coisa que você possa usar, que possa sentir mais elevado, que possa aumentar a tua autoestima. Mas enquanto o homem tem buscado a sua autoestima espiritual, ele tem se afastado de Deus. A justiça do homem tem sido o grande problema para o homem se chegar a Deus, porque enquanto o homem achar que há justiça nele próprio, ele não vai precisar de Deus. Não é pelo que você é pelo que Deus é pelo que Ele fez por você que você será salvo. Muitos acreditam na sua justiça. Veja, irmão, para você encontrar o Salvador, você tem que se descobrir pecador. Mas como assim, pastor? Enquanto você não tiver consciência de que você é um pecador, que você merece a ira de Deus, que você merece a condenação de Deus, enquanto você não conscientizar dessa verdade, você não vai olhar para Cristo, você não vai pedir o socorro, não vai pedir: me tire daqui. A justiça me mantém afastado de Cristo. Os sãos não precisam de médicos, não é assim: eu estou assim meio ruinzinho, vamos no médico. Não vou em médico não. Por que você não vai no médico? Você acha que ainda não está doente o bastante, mas quando o bicho pega, quando o mal pega mesmo, e você está muito ruim, não, me leva no médico. Do mesmo jeito é assim. Se você não se conscientiza do fato de você ser um pecador, você não vai levantar a sua mão pedindo socorro. O pecado, quando é reconhecido, ele induz a Cristo, porque essa consciência de pecado é dada pelo próprio Deus. O próprio Davi, ele diz, pediu perdão de Deus, porque o seu pecado era grande. Quanto maior o pecado, maior a razão que a pessoa tem para pedir a misericórdia de Deus. Quanto maior a consciência de pecado, menos o homem se acha, menos o homem acha que tem algo para Deus. Quanto mais vil é o homem, com maior fé ele vai a Cristo. Meus irmãos, nós pregamos para pecadores. O Evangelho não tem sido mais pregado na maioria das igrejas, porque as pessoas não gostam de ser humilhadas pelo pastor. Pastor, o senhor está pregando aí dizendo que eu não tenho nada para oferecer? Que é isso, pastor? Eu sou um crente há 50 anos, quanto que eu já trabalhei para a igreja, o senhor vem me dizer que isso não serve de nada para a minha salvação?
Eu digo, não, não serve. Mas pastor, eu estou na igreja todo esse tempo, eu já levei tantas pessoas a Cristo, eu já abri igreja, eu já construí igreja. Conheci um homem que era assim, e hoje ele está fora da igreja. O que adiantou tudo aquilo que ele fez? Nada. Porque se você não olhar para Cristo e depender de Cristo, tudo que você fez não vale de nada. Tudo que Cristo sofreu foi por você que é pecador. Essa verdade tem que ser lembrada para as nossas igrejas hoje. Deus, Ele nos ensina a olhar unicamente para Jesus. Mas qual foi o meio da salvação? Se Deus, Ele nos humilha ao nos mostrar que nós só somos salvos apenas por olhar. Não é ver, é olhar. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas que nós não conseguimos ver a Cristo. Mas Ele não está dizendo, me veja, olha para mim, e assim você será salvo. Mas o meio da salvação é exatamente esse, é só olhar. Quando você olha para Ele, algo acontece. Muitos preferem uma salvação de obras. Por que igrejas neopentecostais, da sua maioria, e as igrejas envolvidas com a teologia da prosperidade, crescem, estão tão cheias? É porque eles pregam o evangelho do toma lá, dá cá. Você faz por merecer. A tua bênção depende do tanto que você doa. A tua bênção depende de você. Quem muito planta, muito colhe. E com esta palavra, então, tem atraído pessoas. As pessoas gostam muito de religiões que proíbem muito. Mas, pastor, isso não é verdade? É verdade. Veja, aquelas igrejas que proíbem, você não pode isso, não pode isso, elas estão cheias. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de leis. Porque, veja, na época que Jesus andou entre os homens, os judeus daquela época tinham 490 preceitos de leis. Acontece que Deus deu 10 mandamentos, mas existiam 490. Eles não obedeciam os 10, mas obedeciam os outros, que eram preceitos de homens, mas eles gostavam disso, porque é muito simples, eu chegar no lugar, e eu pegar uma água, aspergir a água para trás, eu cumpri aquele preceito da purificação, mas eu ser fiel a Deus como Ele exige, isso eu não gosto. Mas as pessoas gostam de religião difícil, com objetivos difíceis, com altares altos, com vestes coloridas, com um ritual de culto cheio de cores e sons muito altos, porque gostam de mostrar que podem fazer. Quanto mais complicada é a cerimônia, mais se agradam dela. Eles querem ver um homem na frente, um homem de poder. Tanto é que algumas pessoas têm se apresentado como homens de poder. Nós ouvimos outro dia o reverendo Martin estando aqui, mostrando como essa pandemia desmascarou esses homens de poder. Homens que diziam que curavam, faziam e aconteciam. E de repente a igreja está fechada por causa da Covid. Uai, mas espera aí. E cadê o poder deste homem? Cadê os milagres que se viam? Um amigo meu, um tempo atrás, disse que ele trabalhava com ônibus, e ele foi contratado para levar daqui de Brasília para Goiânia, um ônibus cheio de pessoas com algum tipo de aleijão. Andava torta, mancava, alguma coisa assim, e ele disse que todo mundo entrou no ônibus andando tranquilo. Mas quando chegou lá para descer na porta da igreja, todos eles foram carregados e colocados ou foram colocados muletas, ou em cadeiras de roda, e na hora do culto, todos eles foram curados. Será que curados mesmo? Mas as pessoas querem este culto, mesmo que seja de mentira, porque elas querem ver um homem de poder, elas não querem saber que o pastor é pecador. Uma vez uma jovem da Minote chegou e falou: pastor Silas, não fala que o senhor é pecador não, a gente quer ver um pastor que seja santo, igual Jesus Cristo. Eu disse: irmã, é o meu projeto, é o que eu preciso, mas eu sou um pecador. Enquanto eu me reconhecer como um pecador, eu vou procurar, eu vou buscar, eu vou me quebrantar diante do Senhor e vou depender da justiça dEle. Mas isso é o que as pessoas querem ver pessoas perfeitas, e esse é o grande problema para muitos, porque quando o homem cai, a igreja cai junto, porque não colocou a sua confiança no Senhor. O mundo gosta da religião
que não pode compreender. Mistérios. Como as igrejas gostam de mistérios, de coisas que ouvem os outros falam. Está aí a questão das línguas aí, que chama a atenção de muita gente. Elas nunca pararam para observar o quanto o evangelho é simples. E é isso que Deus tem mostrado para humilhar o homem, é só olhar. Não há nenhum não convertido que goste disso, porque acham que para eu ir à igreja, para eu me converter, precisa ter um negócio bem diferente. Uma vez uma pessoa chegou para mim depois do culto e disse: pastor, eu queria tanto ter me convertido durante o culto. Eu disse: você quer aceitar Jesus? Ele disse: quero. Naquele momento ali eu orei e se converteu. Mas ele falou: eu achei que seria bom fazer isso no culto domingo que vem, na presença de todo mundo. Veja, irmãos, como que a gente quer da nossa conversão ser um acontecimento para os outros, sendo que a conversão é um acontecimento para você, é você e Deus. Lembra de Naamã, um homem leproso, general de guerra, vitorioso, quando ele foi lá para se encontrar com Eliseu, e Eliseu nem apareceu, e disse para ele, só mandou o recado: vai lá no Rio Jordão, então entra no rio 7 vezes. Ele disse: mas eu achei que ele ia vir, ia mexer com a mão, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e eu passaria a mão em mim, eu seria curado. Ia embora, doente, de volta para a sua terra, com a sua lepra. Por quê? Porque não houve um show para dar a ele a importância que ele tinha como general de guerra, um vitorioso de guerra. O seu soldado diz: meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa muito grande, o senhor não faria? Faria. Então faz o que ele pediu, vai lá no rio e se banha. E ele foi lá e obedeceu, ele foi curado. Veja, as pessoas querem exigência, porque elas querem ter o prazer de ter cumprido aquela exigência, mas o evangelho diz apenas: olhe para mim, olhe para Deus, olhe para o Salvador. Veja quão simples é isso, o olhar para Cristo, o depender dEle. Teólogos demoram semanas para dizer o que você deve fazer para ser salvo, mas Deus só vem e diz: é só olhar. Olha para Ele, somente isso. No momento em que o pecador olha para Cristo, confia nele, tudo acontece, é de imediato. Se ele for morto naquele momento, o céu está garantido, porque ele apenas olhou. Aí vem uns homens e colocam uma série de exigências: agora você tem que fazer isso, isso e isso para você ser salvo. Não, já foi salvo. Agora aquele que mentia deve abandonar a sua mentira, quem roubava deve abandonar o seu roubo, quem vivia de maneira escandalosa deve deixar de provocar escândalos. Quem era desonesto deixa a desonestidade, mas isso é porque você já é um salvo. Por isso que nós devemos continuar fazendo o convite de Cristo: olhe para Cristo. Se um homem que era mordido lá pela serpente olhasse para Cristo, ele estaria salvo. Olhasse para a serpente, estaria salvo. E o texto lá de João diz: assim como foi levantada a serpente, quem olhar para ele está salvo. Veja também, meus irmãos, que esta maneira de Deus salvar, que é humilhante para todos, mostra que Deus, Ele mostrou que todos os homens, todos os pecadores, precisam olhar para Cristo, independente de como você é, da sua classe social. Mas exatamente isso, Deus humilhou o homem pelas pessoas que Ele chamou. Nós já vimos aqui que Ele, pela sua maneira de salvar, tão simples, humilha o homem. Mas agora, as pessoas que Ele chamou. Ele chama aqui todos os termos da terra. Com certeza os judeus discordariam disso. Eles diriam: deveria ter dito: olhai para mim, Jerusalém, e será salva. Não disse assim, disse todos os termos da terra, aqueles que estão distantes. Cães gentios olharão para Deus e serão salvos, sim. Jesus pregou isso e eles queriam apedrejar Jesus. Deus, Ele diz: eu posso fazer o que me agrada com o que é meu. Eu posso trazer para minha casa quem eu quiser. Quem são os termos da terra? São as nações pagãs incivilizadas? São aquelas tribos adoradoras de demônio? São prostitutas? São drogados? São travestis? São os termos da terra.
Mas aí o seguinte, você ficaria feliz se de repente chegasse aqui um travesti, com peito grande, vestido de qualquer jeito, daquele jeito característico deles, e sentasse do teu lado, você o receberia com todo o amor que Cristo teve por ele? Se chegasse uma prostituta que todo mundo conhece, vindo da sua prostituição, você, igreja, se alegraria de fazê-la a tua irmã? Veja, meus irmãos, que quando Deus estende a salvação a todos os termos da terra, e chama aqueles dos quais eu e você não teríamos prazer de sentar-se do lado, isso nos humilha, porque o Evangelho foi enviado para todos, nós temos que ir a todos eles, e para dobrar o orgulho, foi que Deus falou assim, é para todos. Satanás quer destruir todas essas pessoas, para que elas continuem na miséria, lá no buraco, lá no fundo, mas Cristo estende a sua mão e chama, venha. Aqueles que se desviou, Jesus Cristo diz, venha, volte para mim, não importa se hoje você está no fundo do poço, eu quero você, volta para mim. Ele continua chamando, mas aí então, quando a pessoa diz, mas espera aí, se está chamando todos, será que eu vou ter que ser salvo do mesmo jeito que a minha empregada? Do mesmo jeito que o gari? Do mesmo jeito que o catador de lixo? Do mesmo jeito que aquele miserável sujo está lá? É do mesmo jeito. É assim que Deus está salvando, e do mesmo modo. O rico não agrada mais a Deus com a sua riqueza, também o pobre não agrada a Deus pelo simples fato de ser pobre. Todos são miseráveis, ricos ou pobres, feios ou bonitos, brancos ou negros. Deus não vê a cor das pessoas, Ele vê o coração das pessoas. E o coração que Ele vê é aquele chamado, é aquele transformado, é aquele purificado. Quando Ele chama e coloca nele o seu Espírito. Por isso que Deus, Ele tem mostrado que Ele é o Salvador. E tem humilhado os homens para mostrar que o seu modo de salvar não é do jeito que nós queremos que as coisas aconteçam, é do seu modo. Olhe para Cristo. Essas pessoas nunca mais sentirão tristeza, sentirão amargura que viviam quando elas olharem para Cristo. O texto diz, olha para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O convite que é feito para mim, para você, é apenas olhe para Cristo. Queira ser como Ele, usá-lo como maior exemplo, servi-lo de todo o coração, mas não esqueça que Deus é o Salvador, não existe outro Salvador, somente Ele. E o modo dele salvar não é o teu modo, o modo dele é o modo de alguém que foi absolutamente traído, que foi rejeitado, mas que com tudo isso estendeu a mão e disse, eu quero te salvar. Os irmãos, que nós possamos gritar por socorro, e se nós já estamos na igreja há 5, há 10, há 15 anos, e ainda não olhamos para Ele, reconhecendo quão pequenos somos, está na hora de nós gritarmos por socorro, clamarmos pela salvação, dizer, Senhor, como Paulo disse, eu abandono toda a sabedoria, abandono tudo, eu só quero Cristo, Ele me basta. Amém, meus irmãos?